Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 25 de março de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 12h11. E eu quero a sua participação, através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Você pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. Aí você mira para esse QR Code e já vai aparecer na tela do seu celular. O WhatsApp TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Você que estava acompanhando a reunião da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, confira agora os destaques de hoje. Vereador Carlinhos Camelô pede isenção da cobrança do IPTU de estabelecimentos comerciais fechados temporariamente por conta da fase emergencial. Projeto de lei do vereador Otto Alejandro propõe a criação do bilhete único infantil para disciplinar o transporte gratuito de crianças com idade entre 3 e 7 anos. O Mais Esportes recebe hoje a Emily Rosa, primeira mulher campeã mundial no levantamento de peso olímpico sub-17. E hoje é dia do quadro Se Liga na Profissão. Qual atividade nós vamos mostrar? Já em muitos assuntos nesta quinta-feira, então fique aqui no Câmara Total. 12h12, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. A gente já começa com as notícias da metrópole de Campinas e com uma boa notícia em relação à vacinação para 2 grupos de profissionais, não é mesmo, Mirna Abreu? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa, em meio a tantas notícias que nos afligem. Vem aí 2 boas notícias anunciadas nesta quarta-feira pelo governo do estado. É a vacinação de 530 mil profissionais da educação e das forças de segurança pública contra a Covid-19. A imunização dos trabalhadores das 2 categorias começa na primeira quinzena de abril. A partir do dia 5, 180 mil policiais civis, militares e técnicos científicos, agentes penitenciários, bombeiros e guardas civis metropolitanos começarão a ser vacinados. A meta é vacinar todos os integrantes das forças de segurança que estão hoje na ativa. Serão vacinados os policiais militares, policiais bombeiros, policiais civis, policiais da Polícia Científica, agentes de segurança e agentes de escolta penitenciária, além dos efetivos de todas as guardas civis metropolitanas municipais. Até ontem, nós perdemos 79 policiais da ativa. 56% deles entre 46 e 55 anos. Uma tragédia. Vacinaremos mais de 112 mil policiais, militares, civis, da técnica científica e também os nossos guardas municipais e agentes penitenciários. Já no dia 12 é a vez dos professores e demais funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares com idade a partir de 47 anos. Para os profissionais da rede privada, haverá a apresentação obrigatória dos 2 últimos contra-cheques para evitar fraudes. No dia 12 de abril, começamos a vacinar 350 mil profissionais da educação que atuam da creche ao ensino médio no estado de São Paulo. Nesta primeira etapa de vacinação dos profissionais de educação, serão imunizados 350 mil professores, diretores de escolas, inspetores de alunos e profissionais que trabalham diretamente nas escolas da rede municipal, rede estadual e a rede privada de ensino do estado de São Paulo. Lembrando, então, que esse público com mais de 47 anos da rede
de ensino representa hoje 40% de todos os profissionais da educação básica no nosso estado. Inicialmente, o governo vai priorizar esses profissionais justamente porque é neles a incidência de casos moderados e graves da Covid-19. Então, um percentual que tem sido aí grandemente atingido. E a gente repercutiu aqui com as entidades de Campinas. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Campinas acredita que a medida seja uma decisão acertada. De acordo com a entidade, nas áreas das primeiras e segundas seccionais, 80% dos 80 policiais civis já foram afastados devido à Covid-19, o que representa 21%. E essa decisão foi extremamente acertada, uma vez que esses policiais se expõem diariamente, diuturnamente, seja nas delegacias, nas diligências, nas abordagens, nas investigações, com pessoas averiguadas e com o público também. E desta forma, eles podem se contaminar e se infectar a qualquer momento, levando essa contaminação e essa infecção para dentro das suas casas, contaminando seus familiares, pais, filhos, esposos, maridos e mulheres. E essa decisão do governador nada mais é que a preservação da vida desses profissionais e seus familiares, que não podem se furtar ao atendimento à população que depende dos seus serviços tão essenciais. Para os professores, esta é uma vitória parcial, mas comemoraram o anúncio. Essa vitória é uma vitória de todos os sindicatos, da Confederação e da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. O Simpro Campinas moveu inúmeras ações em defesa da vida, tanto ações jurídicas como ações políticas. E, a partir de 12 de abril, os profissionais da educação serão vacinados no nosso estado. A questão ainda que fica é que essa vitória, muito importante, é uma vitória parcial, porque serão vacinados os professores da educação básica e os professores com a idade superior a 47 anos. Mas temos que comemorar. A nossa radicalidade valeu a pena, apesar da tristeza e da tragédia de mais de 300 mil mortos nesse país pela Covid-19. Momento bastante complicado mesmo, né? Mas um alívio para essas duas profissões, então, dos policiais, os profissionais de segurança e também os professores de todo o estado de São Paulo, rede municipal, estadual e particular. E a gente vai informando mais para frente, quando chegar o mês de abril, quando o agendamento estiver aberto, a gente abre o site aqui e mostra. Mirna Abreu, vamos repercutir agora, porque a partir de amanhã, cidade de Campinas com barreira sanitária. É isso mesmo, não só Campinas, mas isso foi decidido em uma reunião com os prefeitos da região metropolitana, justamente em função aí dos impactos desse feriadão na capital paulista e que pode repercutir nos municípios aqui da nossa região. Olha só, a prefeitura vai implantar a partir desta sexta-feira barreiras sanitárias nos principais acessos à cidade. A medida vai reduzir a circulação de pessoas durante o feriado prolongado, pessoas que possam vir principalmente da capital paulista. Acompanhe. Pretendemos montar barreiras com a GM, o apoio da PM também, demais órgãos como Devisa, né, nas entradas da cidade, para questionar os motoristas de onde eles vêm, para onde eles vão e ver se esse deslocamento é realmente necessário. Com isso, nós esperamos evitar deslocamentos, especialmente do pessoal ali da capital, que vai entrar em feriado e pode querer vir para cá, e isso não é interessante em termos de prevenção da Covid. Então, a ideia é fazer uma ação, parar os carros, pode ser que todos sejam parados, pode ser que apenas uma parte deles sejam parados, mas eles serão parados, serão questionados e orientados sobre as medidas aqui de prevenção adotadas no município. A
A Prefeitura salienta que esta é uma medida educativa e que não haverá penalidades. Uma outra medida é limitar a entrada de pessoas nos comércios de serviços essenciais e as concessionárias de veículo que também não poderão funcionar, além de outras atividades que faziam o drive-thru e que a partir de amanhã não poderão mais. A gente está determinando a limitação de a entrada de uma pessoa por família apenas. Então, evitar aquela cena de ir a família toda ao mercado, levar as crianças, levar todo mundo, que não é um passeio, não é um momento de passeio. As concessionárias de veículos que até então estavam funcionando, elas não mais poderão funcionar. Continuam funcionando os estacionamentos de parada de veículo, não aqueles estacionamentos de venda de veículos, né? Então, essa vai ser uma nova restrição. Também nós vamos ter uma restrição bastante importante, que é a questão do drive-thru. O drive-thru, que antes estava permitido para muitas atividades, ele vinha, de certa forma, sendo desvirtuado, né? O pessoal aplicava o take-away, né? O pessoal abria a porta e falava, não, isso daqui é o drive-thru. Não, isso não é um drive-thru, você está fazendo a retirada da mercadoria, né? Então, agora, o drive-thru ficará restrito ao serviço de alimentação. Não mais teremos as lojas em drive-thru. As lojas que continuarem funcionando poderão apenas fazer o serviço delivery, ou seja, a entrega na casa do cliente. E a prestação de serviço de assistência técnica também só poderá funcionar em caso de urgência. Outros serviços, como veterinários, pets, né? Eles vão passar a atender somente urgências e emergências. E manutenção predial, elétrica, hidráulica, também vai ser só para emergências. E, por fim, as assistências técnicas vão trabalhar para a manutenção de equipamentos médico-hospitalares. Não mais aquele conserto da sua TV, de outros eletrodomésticos que possam ter um conserto posterior. Então, essas medidas, elas já entram em vigor sexta-feira e elas são previstas para vigorar até dia 4 de abril. E o decreto foi publicado hoje no Diário Oficial do município, trazendo aí todas as regras detalhadamente de como será a partir desta sexta-feira. Como eu falei, loja não vai ter mais drive-thru, a gente tinha inicialmente até alguns pontos na cidade, com isso cai. Mercado, padaria, só uma pessoa por família poderá entrar. Então, às vezes a pessoa ia com o esposo, com os filhos no mercado, isso será totalmente proibido. Outra medida também, inclusive, é a questão de entrada de pessoas para fazerem algum serviço técnico em condomínios. E isso também está agora restrito só para casos de urgência. Mais medidas aí para ver se a gente consegue conter esse avanço da Covid-19 em nosso município, Gabriel. Mas, apesar de todas essas medidas, ainda a Prefeitura descarta o lockdown. Por quê? De acordo com o prefeito, a medida ainda é descartada em função de mais de 20 mil trabalhadores que utilizam o transporte público para ir até as unidades de saúde e também as pessoas, os pacientes que procuram hospitais e centros de saúde em Campinas. Qual é a dificuldade objetiva da implantação do lockdown? Campinas tem 25 a 30 mil trabalhadores profissionais da saúde e uma parcela deles, principalmente os que trabalham na área operacional e na equipe de enfermagem, uma parcela deles usam o transporte coletivo para chegar ao trabalho. Então, uma suspensão do transporte coletivo ou uma redução de 80%, como preconiza alguns especialistas do lockdown, em Campinas demandaria o transporte de no mínimo 15 a 20 mil pessoas para que pudessem trabalhar nas unidades de saúde, no momento onde as unidades estão atendendo muita gente. Então, essa é a dificuldade inicial. Outra questão que muita gente fala, que vamos adotar o lockdown, fecha simplesmente tudo. Nós estamos tendo um grande número de atendimento de síndrome gripal, casos suspeitos de Covid,
só para vocês terem uma ideia, sem contar UPAs, sem contar o pronto-socorro do Mário Gatti, do Metropolitano, do Ouro Verde, nós estamos em torno de 1.700 a 1.800 pessoas por dia que vão procurar só casos de síndrome gripal. Não estamos contando outros pacientes, e esses pacientes, na sua grande maioria, vão nas unidades básicas de saúde de ônibus. E na avaliação do prefeito, o toque de recolher, que foi implantado na última quinta-feira, tem tido um resultado positivo para inibir a circulação na cidade. A população de Campinas aceitou o toque de recolher. Quem anda na cidade, a partir das 9, 10, 11 horas da noite, a cidade está muito parada. Então, a gente tem que agradecer. É claro que uma parcela, infelizmente, não atende aos nossos apelos. A Guarda Municipal tem feito operações, foram milhares e milhares de veículos parados durante o toque de recolher, milhares de pessoas abordadas, foram centenas e centenas de ocorrências de festas e aglomerações. Tudo isso tem sido feito de maneira efetiva. Olha só, e durante a coletiva, junto com as autoridades de saúde, o secretário municipal falou sobre essa questão do kit Covid, medicamentos sem comprovação científica que têm sido utilizados por muitas pessoas. De acordo com a prefeitura, ele não funciona e a rede de saúde não indica o uso em nenhuma hipótese. Ele é só polêmico no Brasil. Essa conversa não existe no mundo. Bom, se não existe no mundo e a pandemia é mundial, é porque alguma coisa tem. Claro, exatamente porque não funciona. Mais de 80 entidades médicas já vetaram o uso do kit Covid. O problema deles são os efeitos colaterais. Então, infelizmente, nós não temos o tratamento precoce. Toda a ciência fala que nós não temos tratamento precoce. Então, eu gostaria que as pessoas... a gente até entende a ansiedade de ter que tomar algum medicamento, mas temos que lembrar que se alguém fizer a opção pelo tratamento, lembrar dos efeitos colaterais. Infelizmente, essa conversa só acontece aqui no Brasil e tratamento precoce se chama vacina, tá? Então, quando chegar a sua idade, quando tiver na faixa etária, se vacine para a gente poder acabar com a pandemia no nosso país. E, infelizmente, Mirna Abreu... a ocupação de leitos na cidade de Campinas, a gente vem falando todos os dias e está chegando num limite, né? É isso mesmo. Olha, nós temos 419 leitos disponíveis até esta quarta-feira, dos quais 399 estavam ocupados. Para se ter uma ideia, 203 pacientes estavam aguardando um leito de enfermaria ou de UTI no Sistema Municipal de Saúde. E no SUS Municipal, dos 152 leitos, todos estavam ocupados. No SUS Estadual, dos 40 leitos disponíveis, 38 ocupados. E na rede particular, de 227, 209 estavam ocupados. E foi anunciado também, inclusive, o anúncio de mais leitos. Nesta quarta-feira, 5 novos leitos de UTI foram abertos no Mário Gatti e a ideia é que novos estejam funcionando ainda até amanhã, até esta sexta-feira. Vamos acompanhar aí que, apesar de estar aumentando, a gente observa que também aumenta a demanda. Estamos chegando no limite da nossa capacidade de implantação de leitos e o número de pacientes aumentando. Por quê? Porque o número está aumentando, nem o número está aumentando, é um número alto, mas com a gravidade aumentando, ou seja, está ficando mais doentes internados, seja em ambiente, em leito de enfermaria, como em leito de UTI. E está demorando um pouquinho mais para esse pessoal sair do leito. Por exemplo, no outro ciclo, ano passado, em torno de 5 dias a pessoa recebia alta de um leito de enfermaria. Atualmente está em torno de 8 dias para que essa alta seja dada. A mesma coisa no leito de UTI. De 10, 12, 15 dias está passando para 18, 19 dias para ter alta. Isso demora que se rode os leitos, libere um leito para que outra pessoa entre. O nosso limite de UTI seriam mais 10 leitos dentro do primeiro andar do Mário Gatti,
mas não podemos garantir, cravar uma data, porque realmente esse RH está muito difícil. O que é RH para quem está falando? É o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e fisioterapeuta. Se você não tiver com uma equipe completa, a gente não consegue abrir o leito da UTI. Então, essa dificuldade existe. Depois desses 10 leitos, acredito que não tenhamos dentro da estrutura da rede Mário Gatti, Hospital Mário Gatti, Hospital Ouro Verde, a gente não tem mais como abrir. Olha, está prevista a reabertura do hospital de campanha, mas o presidente da rede Mário Gatti não descarta um plano B. Está tudo estruturado, já fizemos a abertura de licitação para a contratação da empresa, mas nós estamos bloqueados pela dificuldade de se obter tanques de oxigênio. As empresas têm oxigênio para fornecer, mas o tanque que armazena o oxigênio não existe no mercado. Nós estamos com uma opção ainda a ser resolvida e isso está atrapalhando um pouco, então não podemos estabelecer um prazo. O plano B para isso, vamos imaginar que esse tanque a gente não consiga de qualquer maneira, seria levar esses leitos para dentro de uma área improvisada no Hospital Ouro Verde, com a mesma equipe a ser contratada para o Hospital do Patrulheiro. De qualquer maneira, é uma opção que nós estamos tendo funcional e abertura de 36 leitos de enfermaria nessa situação. E aí atingimos o nosso limite. AME, que é um ambulatório de especialidades, vai voltar a atender exclusivamente a Covid-19. E a expectativa é ter que a próxima terça-feira a unidade tenha 25 estruturas de UTI. Além disso, aqui na nossa região, o governo estadual também está abrindo 40 leitos de enfermaria no Hospital da Mil de Sumaré e a prefeitura aguarda ainda a abertura de novos leitos lá no HC da Unicamp. Mina Abreu, vamos passar agora um panorama da Covid-19 no nosso país. Infelizmente, chegamos à marca de mais de 300 mil pessoas que perderam a vida para esta doença e o número de novos casos que assusta bastante, praticamente 90 mil pessoas. Infelizmente, 300.685 vidas já foram perdidas no nosso país para a Covid-19. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 89.992 novos casos. E de acordo, inclusive, com as informações da Secretaria Estadual de Saúde, São Paulo é um dos estados com maior índice de casos e de internação. Para se ter uma ideia, é um pouco mais de 18% no número de casos e 34% no número de internações em todo o estado de São Paulo. São 2.352.438 novos casos apenas aqui no nosso estado, com 68.904 mortes. Ficam aqui as condolências para essas mais de 300 mil famílias brasileiras que perderam seus entes queridos. A gente vai falar um pouquinho da região metropolitana de Campinas. Olha, quando a gente fala em nossa região, até esta quarta-feira, 198.450 casos foram registrados aqui na RMC e a última atualização, que foi também de quarta-feira, Gabriel, Campinas, 78.439 casos. Lembrando que aqui no caso de Campinas, nós temos 593 casos a mais. Bastante. Ontem, inclusive, foi salientado na coletiva do Estado que nós tivemos aí, parece que nós tivemos um pouco menos de registro do que a realidade em todo o Estado, porque o Ministério da Saúde mudou aí os parâmetros para o registro de novos óbitos, que agora deve constar CPF, o número do cartão do SUS, do paciente que veio a óbito e também se esse paciente que veio a óbito já tomou a primeira ou as 2 doses da vacina para ter aí um espelhamento um pouco mais completo, ou seja, na sexta-feira ou ainda hoje é que a gente vai ver o impacto dessa atualização completa para saber aí do impacto também na região metropolitana de Campinas, olha, porque ainda ontem nós tínhamos 593 casos a mais, faltando ainda os casos que compõem aí essa nova logística
para os números. Ou seja, segue muito alto, né, a contaminação na cidade de Campinas, com essa subnotificação de quase 600 casos acontecendo no nosso município. E nas outras cidades da região metropolitana? A gente fala na sequência de Indaiatuba com 16.416 novos casos. E aí na sequência aparecem Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, todas cidades com mais de 10 mil casos. Depois, com 9.157, Paulínia, na sequência Valinhos, Itatiba, Vinhedo, Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba, que continua com os menores números, 674 casos. Agora a gente vai falar então das mortes na RMC. 5.246 vidas perdidas para a Covid-19, Campinas com 2.198 mortes. Lembrando que são 14 mortes a mais, 8 homens, 6 mulheres, 12 tinham comorbidades, 2 não tinham, 8 mais de 60 anos e 6 com menos de 60 anos. Vamos lá, olha, a gente começa com um homem de 47 anos, que morreu no dia 21, uma mulher de 48 no dia 5 de março, um homem de 53, um homem de 54, uma mulher de 59 e um homem de 59, que aí é a fase que a gente aguarda e que agora vem aumentando muito os casos e também os óbitos entre esse público. A letalidade começa a ficar maior, né, do público entre 40 e 50 anos, que é uma preocupação de provavelmente esta nova cepa, né, mais agressiva, essa variante que deve estar circulando aí pela cidade de Campinas por conta da ocupação dos leitos e também da letalidade na nossa cidade. E quando a gente fala dos outros municípios da RMC, Sumaré tem 472 óbitos, Indaiatuba 400, Hortolândia 346, inclusive nós temos uma nota da Prefeitura Municipal de Hortolândia com agravamento do estado de saúde do prefeito Ângelo Perugini, que há mais de mês está na UTI em um hospital da capital paulista. A Americana tem 339 óbitos, Santa Bárbara do Oeste 330, Valinhos 309, Paulínia 132, Itatiba 112, na sequência cidades com menos de 100 óbitos. Nova Odessa, depois aparecem Montemor, Vinhedos, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Mirna Abreu, como é que tem acontecido a fiscalização na cidade de Campinas, em veículos, estabelecimentos? Olha, a gente está aí, inclusive, com esse saldo positivo que o prefeito falou ontem, que as pessoas estão respeitando e também está aumentando o número de denúncias. Olha, desde a última quinta-feira, em que começou essa operação do toque de recolher, em que as pessoas não podem ficar circulando, a não ser que tenham que ter acesso a algum serviço essencial, foram 2.695 abordagens a veículos, 4.721 pessoas orientadas sobre as medidas sanitárias e a gente teve 447 estabelecimentos fiscalizados, 127 fechados, 29 lacrados por crime contra a saúde pública. Inclusive, nesta quarta-feira, nós tivemos aí ações da Devisa, que é o Departamento de Vigilância da Prefeitura, que flagraram 2 salões de beleza feminino no Jardim do Lago e no Jardim Ibirapuera funcionando. Eles foram autuados e interditados. Além disso, um varejão de hortifruti também foi autuado pela Vigilância Sanitária na tarde de ontem por não fazer o controle de fluxo de pessoas no interior do estabelecimento, aumentando aí a aglomeração e correndo risco às pessoas que frequentam. Essa irregularidade foi constatada numa ação que ocorreu ali nas regiões do Jardim Flamboyant, Jardim das Oliveiras, Sítio Recreio Gramado, Jardim Nova Europa, Jardim Conceição e Alto da Barra. O estabelecimento foi autuado por infração com uma aplicação de multa de R$ 3.030. Olha, então a gente pode perceber que, inclusive, essa autuação, Gabriel, do hortifruti, foram os próprios frequentadores, clientes que avisaram que não obedecia a essa regra. Lembrando que o serviço essencial, ele pode funcionar, sim, até às 20 horas, mas ele tem que manter aí essa ocupação de até
30% da capacidade total. E isso é de responsabilidade do estabelecimento fazer esse controle. Então, as denúncias podem ser feitas pelo 156 da Prefeitura. Também pode ser uma ligação direta na Guarda Municipal, que é o 153. E o Sistema Estadual de Denúncias é o 0800 771 3541. Hoje a gente teve aqui em grande parte notícias da Covid-19, porque é uma situação que a gente, como o presidente da rede Mário Gatti disse, estamos chegando no limite. E aí mesmo com todas essas possibilidades de abrir novos leitos, Gabriel, vai chegar um lugar que não vai ter mais leito e não vai ter recursos humanos, que já está muito difícil de conseguir. Precisamos dos profissionais especializados, né, que já estão cansados há 1 ano já nesta guerra. Bom, então Campinas com esta fiscalização, toque de recolher entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã. A partir desta sexta-feira tem a barreira sanitária, com os veículos vindo de outras cidades. São as ações que estão sendo realizadas na nossa cidade. Minabreu, muito obrigado então pelas notícias da metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Sim, volto falando inclusive do resultado da reunião extraordinária e teve matéria aprovada relacionada à Covid-19. Combinado então, até daqui a pouco com a Mirna Abreu retornando aos nossos estúdios. E agora você vai ficar, você já sabe, né? Toda quinta-feira nós mostramos aqui uma atividade, como é o trabalho, o dia a dia, e hoje nós vamos conferir a função de um investigador. Então se liga na profissão. Olá, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai conhecer a profissão de investigador de polícia. Então, se liga aí, bora! O trabalho de um investigador da Polícia Civil é para que a autoria de uma infração penal seja descoberta. Ou seja, quando um crime for cometido. Olha, o objetivo é buscar e investigar provas e indícios praticados na infração. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, como funciona, o que precisa, quais as habilidades necessárias, a gente vai bater um papo com o Adilson, experiente investigador. Tudo bem, Adilson? Beleza? Tudo bem, como vai você? Beleza. Seja bem-vindo aqui no nosso departamento. Obrigado. Vamos responder as perguntas que... Vamos lá então, como você se interessou por essa profissão? Como você falou, puxa vida, eu gostaria de ser investigador da Polícia Civil? Isso quando eu estava no Exército. Em 89, quando estava servindo o quartel, a gente tinha um contato com bastante policiais que jogavam bola lá na Fazenda Chapadão. E aí foi criando esse interesse. E naturalmente a gente, convivendo com as pessoas, nasce a vontade de ser investigador. Prestei o concurso em 90, passei no concurso e desde lá estou na carreira de policial civil, caso investigador de polícia. Bom, hoje você é chefe, né? Então quer dizer, nessa profissão de investigador, você consegue sempre subindo de cargo, aumentando, enfim. Conta isso pra gente como funciona, por favor, Adilson. Sim, eu iniciei minha carreira no 6º Distrito, trabalhando em uma delegacia diária. Aí depois de 2, 3 anos fui para uma especializada, que era o Crimes contra o Patrimônio da DIG. Fiquei por 6, 7 anos lá e depois me especializei em entorpecente. Então nos últimos 20 anos foram trabalhando na parte de entorpecente. Há 4 anos eu estou na área administrativa. Como é que funciona? Você sai da academia, investigador hoje de 3ª classe, depois do estágio probatório você é promovido para a 2ª, faz um curso, vai para a 1ª, depois de 20 anos você pode chegar à classe especial, faz um curso também, para cada nível da carreira você tem que fazer um curso. O demais você vai conquistando na sua carreira. Então, se você for de um distrito diário e tem afinidade para determinado tipo de crime, homicídios, entorpecente, crimes contra o patrimônio, estelionato, você vai se direcionando para essa área. Aí é
da pessoa, você vai criando essa afinidade com determinados tipos de delito, crimes, né? Bom, tem um concurso público, né, Sim. Adilson, que precisa prestar. Para ser investigador precisa ter um curso superior, né? Na atualidade, você tem que ter qualquer formação de nível superior. Perfeito. E como é? Porque tem muita gente que se interessa por essa profissão, né? Sempre fica na expectativa de repente abrir concurso e tudo mais. Como que é o dia a dia de um investigador? Como que funciona? Quais as habilidades que o investigador precisa ter para desenvolver de uma maneira competente a sua função? Como você falou anteriormente, o início se dá através de um concurso. Você ingressa na carreira, faz academia, sai da academia, você é designado para uma unidade, no caso um distrito, espalhado pelo estado de São Paulo. O concurso, até esse último, ele foi estadual, não regionalizado. Existe a perspectiva de ser um concurso regionalizado, você ficar na região que você mora e ser lotado nessa região. O tempo é quem vai dizer para qual área você vai direcionar. Muitos ficarão na parte administrativa, outros na parte investigativa. Agora, é uma profissão que você depende mais de você do que de outra pessoa. Você que vai ter essa desenvoltura, ver com que você se identifica. Qual tipo de delito que você tem mais afinidade? Que tipo de crime que você tem prazer em investigar? É isso que vai, com o tempo, te direcionando na carreira. Se você vai ter uma carreira só em distrito, se você vai ter uma carreira numa especializada. O cargo de chefia, o qual eu ocupo hoje, ele é temporário. Então você não é chefe, você está como chefe. Entendi. Então não existe um concurso específico interno para você ser chefe. A chefia ela é natural, ela tem que ser espontânea. Para você desenvolver a função de chefe, você tem que ter conhecimento de como funciona. Não tem como você determinar, mandar ou pedir algo que você nunca tenha feito. Fazendo uma analogia, igual um técnico de futebol. Tem que ter jogado bola. Se o cara não jogou, ele tem que ter um vasto conhecimento de como lidar, é gestão de pessoa. Sem dúvida. Como lidar com a pessoa, como lidar com o ser humano. E o policial, ele é um ser humano igual a qualquer um, porém ele anda armado. Você anda armado sempre, né? Sempre a gente anda armado. Em algumas circunstâncias não tem necessidade, em alguns locais que você frequenta, não tem necessidade de expor a arma. O investigador, a princípio, é para ser uma carreira velada. Você passar batido. Passar batido no anonimato, né? Anonimato. Senão você não colhe informações. Claro, todo mundo, né? Então, quanto mais discreto você for, melhor vai ser desempenhado o teu trabalho. A discrição é a alma do negócio, vamos dizer assim. Muita gente pergunta, Adilson, puxa vida, mas como será que é o dia a dia no que diz respeito à escala profissional de um investigador? Aí varia de lugar para lugar, né? Tem lugar que é 12 por 36. Como que funciona isso para o pessoal de casa que está acompanhando a gente entender? Quem é designado para os plantões, ele cumpre uma escala. 12 por 24, 12 por 48, 12 por 72. Então depende do local e do plantão que ele está trabalhando. Quem trabalha na unidade territorial, que são os distritos, o horário é das 9 às 18, de segunda a sexta-feira. Quem trabalha na área administrativa, que seria seccionais e o DEINTER, o horário é das 9 às 18 também. Porém, o investigador de distrito e de especializadas, ele não tem horário fixo para trabalhar. Ele trabalha de acordo com a informação que vai chegando a ele, de acordo com o caso que ele está trabalhando naquele momento. Então, se você está cuidando de um latrocínio que teve na tua área, chega uma informação pertinente 10 horas da noite, você não vai falar, amanhã eu volto para trabalhar. Então, você pega teu carro, pega tua viatura e vai conversar com a pessoa que está lhe passando a informação. Então, a princípio... Não dá para deixar para amanhã, né, Deus? Tem informação. Você não tem horário, então você vai de acordo com aquilo que está lhe chegando, no caso, a informação, o material que vem para agregar a tua investigação. Perfeito. Então, você não pode pegar por
para a pessoa, para o denunciante, falar, amanhã eu volto porque já deu meu horário. Não, então você... É completamente diferente de um trabalho normal. A gente até estava conversando, né, Adilson, antes do início dessa nossa entrevista, esse bate-papo aqui no quadro Se Liga na Profissão, que essa questão de folga ela é muito relativa. Claro que existe, claro que investigador descansa, claro que vai para a praia, curte a família e tudo mais, só que muitas vezes está na praia, está num churrasco, enfim, está na igreja e o caso está acontecendo. Recebe uma mensagem e tudo mais, aquele negócio parece que está mais para cá do que para lá, não sei o quê. Aí tem que abandonar tudo. Exatamente. Principalmente para quem está trabalhando numa área, numa delegacia especializada, que são as delegacias de entorpecentes, de homicídios e crimes contra o patrimônio, no caso a DIG. Esse pessoal, eles trabalham com informação, trabalham com dados. Então você não tem um determinado horário para se trabalhar. Então às vezes você chega mais cedo e vai embora mais tarde, às vezes você chega mais tarde e vai embora mais cedo. Tudo é circunstâncias, é criada a situação de momento. Então, existe um horário oficial para você entrar e sair, porém, a prática é completamente diferente. Você não tem rotina, você não tem cotidiano. Então, cada dia é uma história diferente, cada dia é uma situação diferente. Então, você não pode se apegar ao horário. Quem trabalha na parte investigativa, quem trabalha na parte de campo operacional, ele tem que trabalhar, ele tem que estar focado no trabalho, na investigação. E a investigação não tem hora e não tem dia para acontecer. Não. No caso, a informação. Então você às vezes passa do horário trabalhando atrás do computador fazendo pesquisas, às vezes você passa do horário indo a campo para fazer uma foto, para fazer uma filmagem, para fazer um monitoramento. Interceptação telefônica, não tem horário. A hora que o telefone toca, você tem que estar atento. Então, como é que você vai dizer? O criminoso, eu trabalho das 9 às 18. Não tem, ele conversa 2 horas da manhã, 3 horas, 5 horas, 4 horas. Ele não tem horário. Então você acompanha a rotina daquele investigado. Então o trabalho de investigação, ele é satisfatório, por isso você não tem rotina. E quando você gosta, é prazeroso. É verdade, com certeza. E qual a dica que você deixa, Adilson, para o pessoal que está em casa e que também tem interesse em um dia se tornar um investigador da Polícia Civil? O que você poderia falar para o pessoal que está assistindo a gente aqui no quadro Se Liga na Profissão? Primeiramente, para as pessoas que tenham interesse, é procurar uma delegacia ou procurar um amigo, procurar um conhecido que já exerça esse cargo, essa função, não só de investigador, mas de escrivão, de agente, de carcereiro, enfim, as demais carreiras da Polícia Civil. Se intere antes de prestar o concurso, entenda o que é ser policial, quais são as atribuições, qual é a rotina, para ver se aquilo vai lhe satisfazer plenamente, se aquilo é o que ela quer para a vida, se é uma forma diferente, de se viver. Você vai ter os percalços da profissão, muitos têm medo de ameaças, muitos têm medo de que a família nem entra na polícia, então. Nem entra na polícia. Então, ameaças... elas acontecem. São pertinentes da carreira. Agora, procura saber antes. Quando você tem conhecimento daquilo que quer fazer, as coisas se tornam mais fáceis. Porque você já tem ciência e consciência do que vai passar, do que vai encarar pela frente. E do mais, estuda que qualquer concurso hoje na área pública não é um concurso concorrido e depende mais da pessoa, ter dedicação e empenho naquilo que ela quer fazer para a vida dela, o que ela quer para a vida dela. E aí fica a minha humilde dica, né? E nós, no departamento, em qualquer unidade, estamos de portas abertas a receber aqueles que queiram conhecer o que é um pouco do trabalho da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Que legal, que papo bacana então que a gente teve com o Adilson, que faz 30 anos, né, que desenvolve essa função realmente muito importante, essa função de investigador da Polícia Civil. Muito obrigado pela entrevista, a gente gostou demais, foi muito esclarecedora, certamente o pessoal que está assistindo a gente tirou muitas dúvidas, né, Adilson? Isso que é o mais importante. Obrigadão, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de nós expormos um pouquinho do que é o nosso cotidiano.
E estão convidados a qualquer hora a fazer uma visita nas unidades territoriais, que são os distritos, e nas especializadas para fazer uma tomada de imagem e conversar com o pessoal que trabalha na atividade fim, que é a atividade de investigação. Hoje nós estamos na área administrativa e vocês podem ter a oportunidade de conhecer o que é a Polícia Operacional. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de expor um pouquinho da nossa atividade. Legal, muito bacana. Então já sabe, né, pessoal? É isso aí, até a próxima. Se liga na profissão. Muito obrigado, André Aranha. Até quinta-feira que vem, mostrando mais uma atividade, contando o dia a dia de uma profissão. 12h56, vamos fazer o seguinte: primeiro intervalo aqui no Câmara Total, e na volta tem entrevista ao vivo com uma história de vida de superação. Quer saber como é que o esporte entrou na vida da Emily Rosa? Rápido intervalo e depois tem entrevista ao vivo. Meio-dia e 59, Câmara Total de volta ao vivo nesta quinta-feira. Você aí de casa já percebeu, já peguei o meu banquinho, já estou sentado, porque é hora de contar uma história de vida de muita batalha aqui no Mais Esportes, de persistência, garra, mudanças de modalidades ao longo da vida e hoje uma carreira vitoriosa no levantamento de peso e já sonhando, buscando uma vaga nos Jogos Olímpicos em 2024 em Paris. Mas muitos fatos aconteceram neste meio do caminho até o sonho dos Jogos Olímpicos. Então a Emily Rosa Figueiredo vai contar agora. Podemos dizer que você batalhou muito para chegar hoje a títulos como campeã sul-americana sub-15, sub-17, campeã brasileira sub-20. Seja bem-vinda e boa tarde, Emily. Boa tarde a todos. Muito obrigada por me receber aqui hoje. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história com vocês e eu espero poder inspirar bastante meninas a ingressar no esporte. Com certeza tem este fato, né? O esporte, ele tem esta missão e a gente vai falar bastante sobre a sua vida. Como que foi a sua infância, Emily? Humilde, teve que ajudar os seus pais logo cedo? Então, eu comecei no esporte bem cedo. Foi uma iniciativa minha mesmo, eu estava assistindo na televisão. Tá. Eu tinha 5 anos de idade e eu vi uma competição de ginástica olímpica, que na época era um esporte que não estava em tanta evidência como é hoje em dia. Uhum. E eu pedi para minha mãe para ela poder me levar. Só que na época, como a minha família não conhecia nada de esportes e a condição financeira também não permitia, ela acabou não me levando. Mais ou menos 1 ano e meio depois de eu ficar insistindo muito com ela acabou me levando para uma escolinha e de lá eu ingressei no Clube de Regatas do Flamengo, onde eu fiquei mais ou menos uns 7 anos treinando. E o Flamengo tem uma história, né, no esporte, com grandes atletas. Com 7 anos que você começou na ginástica, você tinha contato com estes atletas? Alguns que você tinha visto apenas pela televisão, conseguia ter esse contato ao vivo? Era inspiração? Como é que era para uma criança de 7 anos já defender o Flamengo e fazer uma modalidade que você tinha visto pela primeira vez na televisão? Para mim sempre foi muito inspirador. Eu comecei na ginástica olímpica, a Jade Barbosa estava começando na seleção, a Daiane dos Santos estava em super evidência, então tinha um camping, né, da seleção de ginástica olímpica e todas essas meninas ali, Daniele Hipólito do meu lado, e eu me inspirei muito nelas como atleta, assim, sabe? Até hoje eu vejo a garra, a persistência de estarem numa Olimpíada e etc, e eu sempre me inspirei muito nisso. Ô Emily, você chegou a procurar algum projeto social para começar na ginástica e é um esporte caro? Tem um impedimento para as pessoas que não têm um valor financeiro? Então, na época que eu comecei, era muito complicado, porque como a ginástica não tinha o apoio que tem hoje em dia,
era um esporte que ainda estava em pouca evidência, não tinha tantos patrocínios assim para a equipe de base. Então, tudo, passagem, alimentação, colã para competir, competição, tudo era arcado pelos pais dos atletas. E eu tenho uma prima que também, ela começou na ginástica muito cedo, então eu sei que é um esforço muito grande para o corpo, né? Não chega a ser muito saudável pelas restrições que você tem que fazer se você quiser ser um atleta de ponta, e as lesões também, né? Você chegou a perceber isso cedo, o quanto que a ginástica ela explora o corpo, até quando que você ficou na modalidade? Então, assim, como atleta de alto rendimento, todo esporte machuca. Qualquer coisa que você fizer, você vai se machucar. Se você andar de bicicleta errado e cair, você vai se machucar. Então, assim, é questão de muito treino, muita persistência. Lesões vai acontecer, óbvio. Porém, como eu era muito nova e eu fiquei muito pouco tempo, porque para você ser um atleta de ponta, você precisa de no mínimo de 10 anos de treino. Então, eu nunca tive nenhuma lesão na ginástica. Então, para mim foi um esporte essencial, que me deu mobilidade, que me deu força, que me deu coordenação. E eu pude chegar no levantamento de peso sabendo fazer todos os movimentos graças à ginástica, porque eu era bem coordenada. Então, me ajudou bastante. A gente está vendo, enquanto isso, algumas imagens aqui já do levantamento de peso. Com quantos anos você saiu da ginástica e por quê? Eu saí da ginástica, eu tinha 10 para 11 anos. E eu saí mais por questão financeira mesmo, de não conseguir continuar. E eu ingressei nos saltos ornamentais, porque a grande maioria das minhas amigas que fizeram ginástica comigo estavam fazendo esse esporte. Tá. E durante todo esse período da ginástica, depois dos saltos ornamentais, você conciliava com os estudos? Sim, eu sempre treinei, estudei. Ou treinava de manhã, estudava à tarde, ou treinava de tarde, estudava de manhã. Sempre teve um conciliamento assim, entre a escola e o esporte. Até porque minha mãe nunca ia deixar eu parar de estudar para ser só atleta. Tá. Porque essa é uma dificuldade, né, que alguns atletas têm, até porque às vezes são 2 períodos, né? Então, às vezes o atleta ele tem que estudar à noite. Isto para você era algo tranquilo? Você tinha uma carga horária certinha? Você começou a criar uma rotina na sua infância e esse começo de adolescência? Sim, eu sempre tentei compensar bastante, né? Às vezes que ou eu chegava atrasada na escola, ou eu faltava porque estava viajando para competir. Tentei compensar bastante estudando em casa e tentando não ficar para trás. Mas é sempre um desafio para o atleta, porque nós não somos estudantes comuns. A gente tem uma rotina extra de cansaço físico, né? Sim. Não é só mental, um cansaço físico, que às vezes você chega e você só quer descansar, você não quer ficar estudando. E depois que você saiu da ginástica, você falou de saltos ornamentais, que também não é um esporte muito popular. Como é que apareceu na sua vida? Você assistiu também pela televisão? Algum professor, alguém falou com você desta modalidade? Não, então, a maioria das minhas colegas de treinamento da ginástica olímpica, elas ingressavam nos saltos. Tá. Porque tem algumas semelhanças acrobáticas, né? E me falaram, vem, você é boa na ginástica, então vem para os saltos que você vai se dar bem aqui também. E isso era no Rio de Janeiro, a questão dos saltos que você realizava. E esse incentivo, essa vontade de praticar esporte, vinha de você exclusivamente ou tinha um incentivo dos seus pais que gostavam que você fizesse sempre alguma modalidade? Não, isso sempre foi um incentivo meu. Desde novinha, desde os 5 anos, eu queria estar numa Olimpíada. Eu via que eu não entendia, é claro, a dimensão de tudo isso. Porém, sempre foi o meu sonho ser atleta e eu batalhei isso desde que eu me entendo por gente. E acabei levando algumas pessoas da minha família também para o meio do esporte, mas toda essa iniciativa de esporte veio através de mim mesmo. E nos saltos ornamentais você ficou quanto tempo? E chegou a competir, chegou a fazer competição ou era mais um hobby? Como é que você lidava?
Não, então, todo esporte eu sempre fui bem séria no que eu estava fazendo. Só que a questão dos saltos, eu gostava muito, porém eu sabia, eu tinha consciência que eu não era boa o suficiente para o nível que eu queria chegar dentro do esporte. E aí acabou que depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu já estava meio que saturada, eu não conseguia ganhar as competições, eu sempre ficava em 3º ou em 4º. E aí a minha irmã começou a fazer atletismo do lado de onde eu treinava os saltos. E lá a treinadora dela falou para mim, falou assim, por que você e sua irmã não vão tentar o levantamento de peso? Porque vocês são baixinhas, vocês são fortes. Tem um projeto na Marinha que está ingressando atletas novos. E por que vocês não tentam? Aí foi assim. E você já conhecia a modalidade? Assim que essa professora falou, você já foi pesquisar em rede social? Já foi ver vídeo? Não, eu lembro que eu acho que eu vi uma chamada uma vez que estava tendo uns jogos, isso em 2007, se eu não me engano, eu era bem novinha, que tinha uma pessoa levantando peso, mas assim, foi super rápido e eu não fazia ideia do que era. E aí, quando ela falou levantamento de peso, eu pensei em 1 milhão de coisas e nada do que realmente é, né? Exatamente. E a partir do momento que essa professora conversou com você, você já foi realizar esse teste? Você já foi treinar? Você foi procurar este apoio da Marinha? Eu tô vendo que você tá com a camisa, né, tenente. Como é que foi isso na sua vida? Então, aí a partir disso eu demorei mais ou menos 1 mês para fazer esse teste, porque eu estava meio receosa, porque eu ainda queria tentar alguma coisa nos saltos, acabou que eu não consegui. Aí eu falei, nos saltos eu não vou conseguir o resultado que eu quero, então vamos ver esse esporte aí, eu consigo. Aí cheguei lá, fui fazer o teste, no primeiro dia fui super bem, até passaram algumas pessoas e perguntaram pro meu treinador se eu já treinava há muito tempo, e ele falou que não, que era o meu primeiro dia. E ele chegou para minha mãe e falou assim, olha, ela vai competir Pan-Americano, ela vai competir Sul-Americano, ela vai competir Mundial e quem sabe um dia ela vai para a Olimpíada. Ela é muito boa, falou para minha mãe assim. Tá. E eu nunca tinha competido em nenhuma competição internacional. E aí eu fiquei bem assim, feliz e empolgada com o esporte que eu estava começando. Claro. E a partir disso foi só desenvolvimento e estamos aí até hoje. E como que foi o apoio da sua família? Porque eu imagino assim, a ginástica, os saltos ornamentais, as pessoas estão acostumadas, assistem pela televisão. Aí fala levantamento de peso. Já vem um preconceito, já vem, mas é muito peso, vai ter uma lesão. Como é que foi essa conversa com a sua família, com os seus amigos, para explicar como é que é a modalidade? Quando eu comecei em 2011 para 2012, as pessoas não conheciam, né? E sempre que eu falava, a minha família sempre me apoiou. Meu pai e minha mãe são incríveis. Se eu falasse que eu quisesse fazer bungee jump, pular de paraquedas, eles iam me apoiar. Então, eles sempre foram muito, muito incríveis nessa parte. E para explicar para a família, para a avó, para a tia e etc., foi um pouco mais complicado. Porque realmente isso, você vai ficar com o corpo de homem, você vai machucar sua coluna, você vai se quebrar. E não é assim, né? O esporte tem que ser com tempo, tem que ser lapidado. Qualquer esporte pode machucar. Se você fizer de uma maneira errada ou assim, te dar uma lesão extremamente grave que você vai ter que parar de treinar para sempre ou vai ficar com sequelas. Não existe isso, assim, sabe? É um esporte que ainda tem esse estigma, né? As pessoas ainda ficam com medo, elas olham meio, mas é muito peso. Quais são os equipamentos? Então, para quem está nos acompanhando, nunca assistiu uma competição, quais são os equipamentos em uma prova que você coloca de proteção, calçado especial, se você tem aquela cal, aquele pozinho que coloca na mão? Então, assim, eu particularmente uso todas as proteções, eu uso todos os acessórios. É um cinto que você usa na cintura mesmo, joelheira ou faixa de joelho que você põe no joelho e munhequeira que você coloca nos punhos. Só que tem atleta que não usa nada, porque se sente confortável sem usar nada, se sente bem sem usar nada. Em competição eu uso tudo. No treino eu uso
pouco, assim, eu uso mais a faixa de joelho mesmo. Tá. E da competição é isso, são esses acessórios, a gente tem o magnésio, que é para não deixar a mão escorregar. Ok. E é isso. E numa competição, como que funciona? Ele é separado por sexo, então homens e mulheres, por idade, é o seu peso, é o peso que nós estamos observando agora que você precisa levantar. Como é que funcionam as categorias? Então, tem categorias femininas, categorias masculinas, categorias de peso corporal e idade. Tá. A minha categoria é até 49 quilos, adulta. Passou dos 20 anos, você já é adulto. Ok. E é isso, assim, você tem um determinado peso corporal, uma determinada idade, você vai competir com meninas da sua idade regular ali, mais ou menos, e do seu peso corporal. Então você precisa manter sempre no máximo 49 quilos. Isso. E isso para você é tranquilo ou você sempre está ali brigando com a balança? E existe uma tática também de você ficar acima do peso e quando vai chegando a competição, você vai reduzindo isso para chegar em 49 quilos. Existe isso ou não? Existe, assim, o ideal pra gente, grande maioria dos atletas, o ideal também que o meu treinador concorda é da gente treinar com 2 quilos acima da categoria. Porque como o treino é extremamente intenso e tem várias etapas, você precisa estar um pouco mais pesada para o seu corpo aguentar. Tá. E aí, quando for se aproximando da competição, você vai baixando o peso devagarzinho também, para não sentir muito, e para chegar melhor. E isso para você é tranquilo, você tem essa consciência e você consegue diminuir o seu peso quando está chegando perto da competição, você tem que abdicar de muita coisa na sua vida, então chocolate, hambúrguer, pizza, aqueles alimentos embutidos, você já está acostumada com isso ou ainda é difícil para você? Não, assim, eu nunca tive problema de bater o peso em competição. Sou uma das poucas atletas que não tem problema de bater o peso em competição. Tá. E eu gosto de comer melhor, não só para estar mais magra, mas para conseguir treinar melhor. Tá. Porque a gente é o que a gente come. Então, se eu for levantar 150 quilos num treino e tiver comendo hambúrguer no dia anterior, você não vai conseguir. Você vai estar fraco. Tá. Então, é mais de consciência, assim, de tentar comer melhor para poder estar melhor no treino. Esses 150 quilos que você citou agora foi um exemplo ou você levanta isso no treino mesmo? Dependendo do exercício, eu levanto mesmo. Caramba! Qual foi o máximo que você já levantou? Então, tem um exercício chamado meio agachamento, que a gente faz um agachamento profundo e esse a gente vai só até metade. Nesse que a gente vai só até metade, eu já fiz 180 quilos. Caramba! Um exercício pesado para quem está nos acompanhando, levantar 100. Mas lógico, você precisa ter uma força muito grande, mas uma técnica também. Se você puder colocar na balança, a força ela é muito maior ou a técnica ela tem a sua importância também? Então, sempre me fazem essa pergunta, sempre. E a minha resposta geralmente é a mesma. A técnica ela vai te ajudar muito. Para mim, ela é mais importante. Porém, não adianta você ser extremamente técnico e não ter força, porque você vai acabar se machucando do mesmo jeito. Sim. Eu acho que é um equilíbrio. Você tem que ter uma boa técnica correlacionada com treino de força bom, sabe? É mais fácil você treinar fazer um atleta técnico ficar forte do que você fazer um atleta forte ficar técnico. Sim. E quando a gente fala de técnica, cada atleta tem um estilo, existe isso no levantamento de peso? Quando você vai numa competição, você fica observando os outros atletas e o que seria uma técnica? É no arranque o cara faz muito rápido, é alguém que faz mais devagar, é alguma coisa que ele utiliza? Quais são as diferenças no levantamento de peso? Bom, o movimento é sempre o mesmo, né? O método do movimento é um só para todo mundo. Okay. Do chinês ao russo, ao americano, todo mundo vai fazer o arranco
saindo do chão, com os pés no chão, com as mãos na barra, do jeito que tem que ser. A melhor técnica, óbvio, é aquela metodológica, que é certinho, você saindo da barra, a barra mais próxima de você. Porém, isso não é uma regra única, porque tem atletas extremamente fortes que levantam pesos absurdos, que são tecnicamente assim, se você for botar uma pessoa comum para fazer igual a ele, a pessoa não vai conseguir. Então é um equilíbrio muito, muito pequeno assim das coisas. A gente, claro, tem que tentar manter uma técnica boa para acabar não se machucando. Porém, na competição, para fazer o movimento vale tudo, entre aspas, assim, sabe? Tá. Em uma competição, você levanta quanto? A minha última competição foi em 2019. Não, minto. Meu último brasileiro foi em 2019. Foi a minha melhor marca, que eu fiz 76 de arranco e 95 de arremesso. Tá. Você falou dessa competição em 2019, 2020 com a pandemia. Primeiro, como é que você lidou mentalmente de ter que ficar afastado e o próprio medo de se contaminar? E treinamento, você conseguiu fazer à distância? Em algum momento utilizou a máscara e ia até um local? Como é que tem sido para você lidar com a pandemia e os treinamentos? Então, até hoje está sendo bem complicado de manter. Né? Eu treino todo dia, desde que a pandemia começou, continuo treinando todos os dias. Nós estamos treinando 2020 praticamente todo. Nós treinamos na casa do meu técnico. Ele pegou as barras, as anilhas, tudo trouxe para cá. Eu e mais uma atleta. Tá. E a gente fica aqui, treina aqui. Quando eu vou para casa, né, eu vou de máscara, tudo certinho. Quando eu chego aqui, eu passo álcool, tudo, limpo a barra, todas as anilhas, todo dia. E está sendo uma luta e uma prevenção constante para tentar manter o alto rendimento da melhor maneira possível e também cuidar da saúde, né? Tá. Neste momento você está em São Paulo. Quando que você fez essa mudança Rio de Janeiro de São Paulo e por quê? 2018 eu fiz Atualmente eu treino com o Luiz Lopes, que é mais conhecido como Cubano LPO. E em 2018 eu fiz um camping treino com ele, onde ele dava aula antes. E eu gostei muito do método dele de treinamento, eu gostei muito do plano de treinamento que ele tinha feito para mim. Eu ia participar de uns Jogos Sul-Americanos adultos, meu primeiro Jogos adultos, né? Meu primeiro ano de adulta. E eu estava um pouco nervosa também dessa transição. E eu fiquei treinando, eu lembro que eu fiquei 3 meses treinando com ele aqui em São Paulo. E fiquei em 3º lugar na competição, que eu fui sem nenhuma expectativa de medalha. Tá. Eu consegui ficar em 3º lugar. Então, assim, eu vi que era um treino. E ele também treinava os melhores atletas do Brasil adulto. 2016, se eu não me engano, foram 5 atletas para os Jogos. 4 atletas eram dele. Tá. E 2 desses atletas ficaram entre os 5 melhores. Então, assim, é um treinador que tem uma história também muito grande de outros países, mais de 30 anos de experiência no esporte. E eu falei, é com esse que eu vou conseguir, que eu vou chegar lá. Em final de 2018, eu bati o martelo. Eu ainda cheguei a voltar para o Rio, mas eu bati o martelo. Eu falei, eu quero treinar com ele. Aí eu liguei, conversei e aí eu vim para cá. E essa mudança para você foi tranquila? Rio de Janeiro, São Paulo, para você e para sua família? Então, desde novinha, eu morava no quartel, né, durante a semana, ia para casa só final de semana. Tá. Então, minha mãe já estava um pouco mais acostumada a não estar em casa o tempo inteiro. Tá. Quando eu quis vir para São Paulo, ela super me apoiou. Então, eu só tenho a agradecer, meus pais são incríveis. Emily, você é a primeira mulher, né, campeã mundial no levantamento de peso olímpico sub-17. Você conquistou o sul-americano sub-15, sub-17, campeã brasileira sub-20.
Que sentimento que você tem quando você se dá conta de tudo isso que você já conquistou? A ficha já caiu, o seu foco é tão grande que você não se permite muito comemorar. Como é que você lida com as conquistas? Quando eu comecei a ganhar as medalhas, eu era muito nova. Eu lembro que a primeira medalha que eu ganhei internacional, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Então, eu nunca tive muita dimensão do que era estar ganhando aquela competição. Porque, para mim, eu sempre vou para competição para ganhar. Então, quando eu ganho, eu falo, ok, tudo bem. Quando eu ganhei a primeira medalha no Mundial, foi a primeira medalhista mulher mundial que teve, e eu ganhei um troféu da IWF, dizendo que eu era a melhor atleta da competição, que tinha um feito histórico, a minha ficha caiu e eu fiquei pensando na importância que isso teria, não só para mim, mas para as meninas que iriam vir depois de mim. Porque eu tento inspirar as pessoas, assim, de uma forma indireta. Às vezes eu sou um pouco retraída e não falo tanto das minhas conquistas, porque eu acho que eu sempre estou fazendo pouco, sabe? Sim. Só que eu fico... Hoje, quando passa, eu consigo ganhar uma competição, eu vejo o quão importante isso é. Para mim é um degrau para chegar onde eu quero na Olimpíada, sabe? E acho que o meu maior objetivo, assim como dos meus amigos que treinam comigo, dos atletas que eu conheço, é estar numa Olimpíada. Então, eu fico muito feliz de poder conquistar isso tudo, mas ainda quero mais. Tá. Para quem está nos acompanhando, quantos atletas classificam para os Jogos Olímpicos? Todo mundo que bateu uma marca classifica ou tem um número para cada país? No máximo 4, 5 atletas. Como é que funciona para você alcançar esse objetivo? Hoje em dia a regra mudou. O atleta ele se classifica através das competições. Tem umas regras que você precisa competir, algumas competições ouro, você precisa fazer alguns pontos e através desses pontos você se classifica. Então, você compete com todo mundo. O país que tiver as melhores classificações vai levar mais atletas e assim por diante. Tá. Qual que é a realidade do levantamento de peso hoje no Brasil? Todos os atletas, eles conseguem se sustentar? Vocês recebem um salário? Vocês têm bolsa atleta, bolsa pódio? Tem ajuda de patrocinador? Como é que é a realidade da modalidade hoje? Assim, eu sou muito grata, né? Porque assim que eu comecei no levantamento de peso, eu consegui fazer um projeto, eu consegui entrar num projeto muito bom. Eu sei que essa não é a realidade de todos os atletas. Eu falo por mim, eu consegui num projeto muito bom que a Marinha tinha para a base do esporte. Então, eram atletas de base, que ainda não eram adultos, mas que tinham resultados bons. Do levantamento de peso, do atletismo e atletas do boxe. Que eu conheço... Hoje que saiu dessa mesma base que eu, já tem alguns atletas olímpicos, alguns medalhistas mundiais. Então, assim, essa base foi muito importante. Assim que eu completei 18 anos também, eu fiz o teste da Marinha lá. E hoje eu faço parte do ProOlim, né, que é o Programa Olímpico da Marinha, que também tem vários esportes e consegue atender bastante pessoas. Mas, assim, se não fosse por isso, eu acho que seria bem ruim, porque como o nosso esporte ainda não é tão visado quanto alguns outros, questão de patrocínio individual para o atleta ou um patrocínio para uma equipe fica mais complicado. Tá. Você já conseguiu viajar para muitos países por conta da modalidade? Como é que funciona esse calendário? Ele ainda está prejudicado por conta da pandemia? Você está treinando para alguma competição que já foi confirmada ou ainda não? Esse ano, a Confederação liberou um calendário de competições que, assim, depende muito de como vai estar. Já tem data, já tem local... Mas, assim, tudo pode acontecer, a gente ainda fica um pouco apreensivo, porque pode ter uma piora muito grande e cancelar todas as competições de novo, ou pode ter uma melhora e a competição se firmar mesmo. Eu estou treinando para o brasileiro que vai ter, se eu não me engano, em setembro. Acho que é setembro ou agosto, um desses 2 meses. E esse brasileiro vai ser seletivo para as competições que vai ter no final do ano, que vai ser o Pan-Americano, Sul-Americano e Mundial. Tá.
Então, meu objetivo hoje é esse. Pensando num cenário otimista, né? A vacinação começa a acelerar no nosso país, fim da pandemia esse ano. Ano que vem, você tem muitas competições para disputar? Se você quiser, todo mês tem competição ou o corpo não aguenta, você seleciona e são poucas competições durante o ano? Isso depende muito do calendário internacional e o calendário da confederação. Nós treinamos de acordo com o que eles dão pra gente, né? Então, assim, é ruim um atleta, pelo menos no meu esporte, competir numa semana e na outra fazer uma outra competição, porque não dá tempo da gente fazer período de transição durante o treino, porque nosso treino ele é todo contabilizado. Cada repetição, cada série, cada coisa precisa ser contabilizada para você chegar na competição com o resultado esperado. Então, se você não tem um tempo de fazer essa transição de competição para um outro período, fica difícil de manter o ritmo. Mas, geralmente, nossas competições são mais espaçadas, assim. É uma competição no mês, uma daqui a 2 meses e por aí vai. Para você conseguir chegar aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, você consegue competir com as provas aqui do Brasil ou existe um circuito que você precisa ir para outros países, para a Europa, para você conquistar uma pontuação ou atingir este ranking? Então, você tem que ser classificado através de um índice de peso total para as competições classificatórias para os Jogos. Dentro dessas competições, você soma pontos dependendo da sua colocação. E desses pontos que você vai somando para chegar no ano olímpico e ser classificada. Tá certo. Então, Emily, quero agradecer muito a disponibilidade do seu tempo aqui com o Mais Esportes dentro do Câmara Total, falando um pouquinho mais sobre essa modalidade, sobre o esforço que é um esporte de alto rendimento no nosso país, que a gente sabe que não é fácil, mas você está de parabéns, a sua persistência. Desde quando começou a assistir ali a ginástica com 5 anos, passando para os saltos ornamentais, depois agora para o levantamento de peso. Então, parabéns pela sua história de vida. Foi muito bacana o que você contou, a inspiração para quem está nos acompanhando. Te desejo muita sorte, que essa pandemia acabe o quanto antes para a gente ficar com a saúde mental intacta e vocês continuarem treinando, que é algo muito importante. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e muito obrigada pela oportunidade aqui. Espero ter alcançado as pessoas com a minha história e muito obrigada mesmo por todo mundo que assistiu. Nós aqui agradecemos a presença da Emily Rosa aqui no Mais Esportes dentro do Câmara Total. 1h30, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem as notícias do Legislativo com a Mina Abreu ao vivo contando sobre a reunião extraordinária de ontem e também sobre os projetos que estão em votação, então não saia daí. Câmara Total de volta ao vivo nesta quinta-feira, 1h35. Como combinado, a Mina Abreu já está de volta aqui nos nossos estúdios, primeiro com as notícias da metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo, repercutindo a 9ª reunião extraordinária que nós tivemos ontem. Seja bem-vinda novamente e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde você de casa. E ontem nós tivemos a 9ª reunião extraordinária com a aprovação em segunda discussão, ou seja, a aprovação final de um projeto de lei de autoria da Prefeitura que promove a reforma administrativa no âmbito do Executivo. Pelo texto, serão extintos 1.150 cargos em comissão, bem como 12 de gratificações de função e criados outros 723 cargos. O líder de governo na Câmara defendeu a proposta e lembrou que havia uma ação civil pública, problema que será resolvido com a nova medida.
prefeito, ao encaminhar o projeto para a Câmara, já havia se acercado de todas as garantias de que esse projeto é totalmente legal. O secretário, na audiência pública, por várias vezes, respondendo aos questionamentos feitos, reafirmou que esse projeto sana as ilegalidades ou inconstitucionalidades apontadas na ação civil pública. E tem o parecer do Procurador-Geral da Prefeitura de Campinas atestando isso. Você tem cargos em comissão de livre nomeação que são ocupados por pessoas que não são de carreira e da máquina, e a maioria dos cargos que compõem essa estrutura são funções em comissão que vão ser preenchidos por funcionários de carreira, né? Todos os diretores, supervisores de escola, coordenadores de centro de saúde, secretários, diretores de secretarias, né? São ocupados na educação, todos funcionários de carreira. Hoje na saúde, praticamente todos os cargos são ocupados por funcionários de carreira. O projeto segue agora para a sanção do prefeito para se tornar lei. Uma outra proposta que foi aprovada na 9ª reunião extraordinária, esta em primeira discussão, ou seja, na legalidade, é o projeto de autoria da vereadora Débora Palermo, que pune locadores e locatários de locais utilizados para festas clandestinas, bem como os frequentadores desses locais. A autora da proposta defendeu o projeto. Tem sido um grande problema na cidade, né? A gente tem visto aglomerações de um número grande de jovens, adolescentes, sem máscaras, consumindo bebidas, drogas, e que depois voltam para suas casas e muitas vezes levando o vírus para dentro de suas casas e contaminando os seus familiares. Olha, agora o projeto passa por um segundo turno de votação, momento em que será discutido o mérito, para então ser aprovado e ser encaminhado para a sanção do prefeito. E a pauta completa você acompanha no site www.campinas.sp.leg.br. Agora, Mirna Abreu, nesta semana nós mostramos aqui no Câmara Total o programa Campinas Sem Fome. E a Câmara de Campinas também está nessa batalha. Isso mesmo, são 140 postos de arrecadação e a Câmara de Campinas faz a sua parte, sendo um desses locais. Eu vou mandar um comunicado a todos os gabinetes de vocês, para que, se vocês quiserem trazer algum tipo de alimento, cesta básica, aqui também vai ser um ponto de arrecadação daquele projeto de Campinas Sem Fome. Olha, então, como a Câmara está fechada, qual é a orientação? Apenas os servidores que têm acesso ao Legislativo podem trazer, então, esses alimentos. E se você não trabalha na Câmara, mas quer vir até aqui para fazer, então, a sua doação, entre pela Avenida da Saudade, número 1004. Os seguranças deixarão que você faça, então, a entrada com esse alimento e bem na porta da Avenida da Saudade tem um local que está separado para que as pessoas coloquem a sua doação. Então, você vai entrar, colocar a doação e já sair, uma vez que a Câmara está fechada ao público, mas independente disso, aberta para receber a sua doação, porque é Campinas Sem Fome. Solidariedade, né, em tempos de pandemia, já que muitas famílias estão precisando. Mirna Abreu, essa semana nós tivemos um debate sobre o Dia Internacional de Combate ao Racismo. Isso mesmo, o debate foi trazido pela vereadora Guida Calisto, aconteceu de forma virtual e convidou o advogado Douglas Martins de Souza, que é um histórico militante do movimento negro e que abordou a história de humilhação e escravidão que o povo negro sofreu. Desde o surgimento, essa forma de organização da produção social foi fundamentada na humilhação, na sujeição e na escravização do povo negro. Desde o momento em que nasceu. Quando é que a gente passou a perceber que esse fato
era um fato relevante para entender a sociedade que a gente vive, muito recentemente. O continente americano foi o continente da destinação final daquilo que também a gente não fala muito, mas é importante que a gente entenda, se denomina diáspora negra. O termo diáspora indica isso, que um povo se espalha pelo mundo e, mesmo ele se espalhando pelo mundo, ele não perde a sua identidade. A diáspora negra se deu em condições trágicas de sujeição da nossa etnia, da nossa cultura, da nossa identidade, no nosso ser. E a diáspora negra foi, sobretudo, no continente americano, no nascimento do capitalismo. A vereadora Guida Calisto lembrou que em tempos de pandemia, a mulher negra é a que mais sofre por conta da vulnerabilidade social. A gente sabe que tem pessoas que falam assim, a pandemia é uma doença que passa pelas classes, né? Que não tem essa de ser negro, de ser pobre, ela atinge todo mundo. Bom, primeiro, até na questão da proteção, a gente sabe que tem muita diferença, né? Por exemplo, a gente sabe que tem setores que conseguem trabalhar em home office, a gente sabe que tem setores que conseguem, né, se proteger, né? Que tem condições econômicas, condições sociais de proteção, consegue, né, meios para se proteger. E a gente sabe que a grande massa da classe trabalhadora, que na sua ampla maioria é a população negra, a gente sabe muito bem, que esses daí estão totalmente, né, sem proteção. São obrigados a trabalhar, quem tem trabalho, né? Todos trabalham na verdade, mas quem tem trabalho formal está sendo obrigado a trabalhar, não tem direito a fazer home office, está sendo obrigado a ocupar os espaços, né, dos ônibus, né, pelo menos a circulação do transporte público aqui em Campinas não parou em nenhum momento, ele ficou precarizado, ele piorou. E aí, quando a gente vai pautar ainda as mulheres negras, a gente vê o quanto a pandemia atingiu essas mulheres. Nós, mulheres negras, somos a que menos tem, somos nós que temos acesso ao emprego formal. Ou seja, os postos precarizados estão, na sua ampla maioria, disponibilizados para as mulheres negras. O vereador Cecílio Santos participou do debate e disse que espera que em um futuro próximo a cor da pele não seja determinante para a igualdade. Nós precisamos ter sempre presente essa questão do direito humano e da desigualdade racial, né, que seja, se a gente pudesse olhar para o horizonte e vislumbrar, o nosso sonho é que a gente tenha uma sociedade que seja igual, né, que seja, que não olhe a cor da pele para garantia de nenhuma situação, principalmente do direito à saúde, à moradia. Venho agora de um debate sobre o direito à moradia e percebe-se que as pessoas que estão em ocupações, que estão na periferia das grandes cidades, são, infelizmente, a maioria são negras, né, e que não têm acesso, né, a esses bens produzidos por nossa nação. Lembrando que este debate pode ser conferido no YouTube da TV Câmara Campinas, que aconteceu na última terça-feira, sobre este Dia Internacional de Combate ao Racismo. Agora, Mirna Abreu, Câmara fechada, mas os projetos eles continuam sendo protocolados, a reunião extraordinária acontecendo de quarta-feira e tem um projeto que tem a ver com transporte às crianças? Isso mesmo, a proposta é do vereador Otto Alejandro, que pretende beneficiar crianças do município que utilizam o transporte público. A reportagem é de Mariana Meira. Criar um bilhete único infantil para garantir o transporte público gratuito para crianças é o projeto de lei do vereador Otto Alejandro. O texto estende o direito para passageiros com idades entre 3 e 7 anos que sejam residentes do município de Campinas. Elas vão ter a isenção à gratuidade. Agora, deixar bem ressaltado
que é da criança. Não é porque a mãe está junto que a mãe vai ter a isenção. Não vai ser permitido isso. O bilhete único foi implantado em Campinas no dia 1º de maio de 2006, para trazer aos usuários do sistema de transporte público municipal a possibilidade de integrações temporais. Já existem 2 benefícios para os mais jovens, que são passe escolar e universitário, que oferecem integrações gratuitas em um período de 2 horas. Mas especificamente para as crianças entre 3 e 7 anos de idade, que são o foco do vereador Otto Alejandro, o problema não é nem a questão financeira em si. É que muitas vezes a mãe, pai ou responsável que está com essa criança acaba passando por uma espécie de saia justa, com a qual muita gente com certeza vai se identificar. Na hora de entrar no ônibus, ou essa pessoa pega a criança no colo para conseguir passar pela catraca, ou a criança tem que passar por debaixo dela, podendo causar até acidentes e machucados dentro do ônibus. Segundo a visão do vereador, a situação é constrangedora. Na Lei 8069/90, quero colocar aqui esse artigo 18, que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-as a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante ou constrangedor. Então, a ideia desse projeto é justamente não colocar as nossas crianças em constrangimento. Para ter acesso ao benefício, as mães precisariam apenas se dirigir à Transurc, a Associação de Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas, para fazer o cadastro, que funciona por reconhecimento facial. Como é feito um cadastramento de biometria facial, toda criança ela vai chegar e vai passar o cartãozinho dela. Isso trazendo a dignidade para a criança, né? Ela vai aprender desde criança que ela está inserida na sociedade. O texto agora segue para aprovação dos parlamentares da Câmara de Campinas. Já tenho falado com bastantes amigos aqui, vereadores dessa casa, e os vereadores também, a maioria deles também já passaram por esse constrangimento, porque na nossa época era mais natural passar por cima, passar por baixo, aí foi se modernizando. Hoje as crianças ainda se sujeitam e passam por esse constrangimento porque a mãe pede para passar por baixo. Só que eu tenho certeza que os amigos dessa casa todos vão votar favorável a esse projeto, que vai trazer a dignidade aí a todas as nossas crianças da nossa cidade. Lembrando que a proposta vai passar pelas comissões e, se receber o parecer favorável, é que entra em votação pelo plenário. Um outro projeto também, na verdade, um pacote de projetos, foi apresentado pela vereadora Paola Miguel. Ela usou como base os projetos apresentados por Marielle Franco quando era vereadora no Rio de Janeiro. Acompanhe. São 9 matérias apresentadas pela vereadora Paola Miguel, sendo 7 projetos da vereadora assassinada do Rio de Janeiro, Marielle Franco. As propostas integram o primeiro pacote legislativo da Agenda Marielle Franco, iniciativa do instituto que leva o nome da parlamentar. A Marielle sempre esteve muito presente nessa minha vida política, né, de querer transformar, mudar. E a gente sempre costuma dizer, né, a Marielle deixou sementes. Então, quando ela fez a atuação dela, né, o pouco período de tempo que ela teve para fazer a atuação dela, ela colocou projetos importantíssimos na cidade do Rio de Janeiro. E a gente queria trazer um pouco disso para a cidade de Campinas. Apresentar num pacote é justamente isso. É para que a gente consiga trazer essa ideia que a Marielle queria deixar, né, para a cidade do Rio de Janeiro, mas em todo o território nacional, porque não fui só eu, né? Foi uma série de parlamentares que colocaram na semana que completou 3 anos do assassinato dela sem respostas, né? A vereadora Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março de 2018. Junto com ela, o motorista que dirigiu o carro da parlamentar, Anderson Gomes. Em 2019, 2 pessoas foram presas. A Polícia Civil ainda não identificou o mandante do crime.
e as investigações continuam. Diversos programas, medidas socioeducativas para jovens, para que a gente consiga ter um dia de luta das mulheres latino-caribenhas aqui no município também. A vereadora destacou alguns projetos de lei. Casa Parto, que é um programa, a criação de um programa para parto natural no município de Campinas. O Espaço Coruja, que é destinado principalmente para as mães e para os pais, para os responsáveis que não têm a rede de apoio e precisam utilizar o período noturno para estudar, trabalhar, e muitas vezes tem que abdicar dessa tarefa por conta das crianças e não tem como levar as crianças, então a gente está querendo criar esse espaço noturno para justamente dar essa oportunidade. Além disso, tem 2 que são contra o assédio. Um, assédio não é passageiro, que é a fixação de cartazes em espaços públicos, para conscientizar o que é assédio, para desmistificar justamente isso. E a campanha Não é Não, que aí é uma campanha mesmo de divulgação das formas que a gente pode combater, quais os caminhos que as mulheres podem buscar. A parlamentar falou sobre as propostas de autoria dela. A medalha Marielle Franco, no dia 14 de março, que é justamente para combater a violência política contra as mulheres negras. E o título de cidadã campineira para Marielle, em memória, justamente para a gente entender que ela foi uma parlamentar excepcional e foi ceifada muito cedo, e a gente quer deixar um pouquinho da semente dela na cidade de Campinas também. Os projetos seguem agora em tramitação na casa. A cidade de Campinas é uma cidade muito conservadora, A gente no passado a gente teve muitos avanços que a gente foi perdendo com o tempo. Então a gente quer resgatar um pouco disso, principalmente para a população mais vulnerável, A população periférica, a população LGBTQIA+, mulheres negras. E nesse momento de pandemia, a gente precisa pensar em maneiras alternativas e inovadoras para conseguir transformar um pouco essa realidade. Lembrando que os 9 projetos passam a tramitar na Câmara separadamente. Cada um deles será analisado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Se for aprovado, aí então vem para o plenário e depois passará pelas comissões de mérito. Agora nós vamos falar de uma outra ação. Devido à pandemia, o vereador Carlinhos Camelô protocolou uma indicação pedindo a isenção da cobrança do IPTU para os estabelecimentos comerciais que estão fechados. Com o decreto municipal que obriga estabelecimentos comerciais a permanecerem de portas fechadas durante as fases mais restritivas da pandemia, o vereador Carlinhos Camelô protocolou na Câmara Municipal uma indicação na qual solicita à Secretaria Municipal de Finanças a isenção do pagamento do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto durar o período de atividades reduzidas. O parlamentar diz acreditar que essa seria uma forma de reduzir os impactos econômicos que empresas estão sentindo por causa da pandemia. A gente fica triste em ver que a 13 de maio, ao entorno da 13 de maio, estão fechando várias lojas. Que nós temos ali, que nem eu disse para você, é o centro da cidade, é o coração. A nossa Campinas está ali e a gente vendo os comerciantes fechando as portas. Por quê? Porque além deles pagarem um aluguel altíssimo, eles pagam IPTU altíssimo. E dependente da pandemia ou não pandemia, o aluguel é cobrado deles e o IPTU também é cobrado deles. No documento, o parlamentar justifica a adoção da medida diante da imprevisibilidade do cenário futuro, aliada à queda ou à inexistência de faturamento das lojas, o que pode provocar a falência dessas empresas. Se a pessoa hoje ela paga um aluguel, que é mais ou menos ali uns 15 a 20 mil reais no centro da cidade, de uma loja grande ali, ela paga mais ou menos a 5, 6 mil reais de IPTU mensal. Então isso para ela ficar parada e ter um custo desse, é muito difícil. Ela tem pessoas ali se desfazendo de bens para poder tentar levar e tentar se reerguer, mas a gente está vendo que está indo para o fundo do poço. A indicação é uma ferramenta que os parlamentares têm à disposição para pedir ou propor a outro órgão, como a prefeitura, que se tome ações que visam melhorias para a população. E o vereador Carlinhos Camelô diz acreditar que essa medida pode, inclusive, combater o desemprego causado pelas portas fechadas.
Uma coisa puxa outra, né? Se fecha uma loja, ali vai-se embora 10 ou 15 pessoas que estão empregadas ali. E se essa loja ela tem um respaldo e ela consegue ficar aberta, ela pode diminuir o quadro, mas mesmo assim ela vai ter pessoas empregadas ali. E para a gente encerrar as notícias do Legislativo, daqui a pouco, hein? Daqui a pouco o Câmara Total encerra. A partir das 3 horas da tarde, a gente tem uma reunião, né, Mirna? Hoje acontece a reunião da Comissão de Estudos a respeito da tortura que sofreu um garoto de 11 anos aqui em Campinas. A convidada de hoje é a secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleia Elvira Moro. Também estarão presentes de forma virtual representantes do Conselho Tutelar de Campinas, Ariana Paula Freitas Orlando e Fábio Riza. Nós lembramos que a comissão, além do presidente, que é o vereador Paulo Haddad, tem a participação das vereadoras Paola Miguel e Débora Palermo, além dos vereadores Gustavo Peta e Paulo Búfalo. A reunião será transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, com a possibilidade da participação popular através do site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br, e também no WhatsApp da TV Câmara Campinas, que é o 97829-3776. Reunião importante, então, que acompanha, né, a apuração deste caso. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Volta amanhã, na sexta-feira, com mais informações? Isso, a gente vai falar um pouco mais dos projetos, repercutir ainda coisas que foram discutidas na reunião extraordinária e já falar da previsão para a próxima semana. Até amanhã. Até. E a gente segue aqui porque, olha só, na última segunda-feira nós tivemos o Dia Mundial da Água, uma data importante em que debates foram realizados sobre a importância e escassez no futuro. E na própria segunda-feira e também na terça, a Polícia Ambiental realizou diversas operações, resgatou animais, prendeu infratores. Então eu aciono o nosso repórter André Aranha, que tem todas as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo. Operação Dia Mundial da Água, que em todo o estado de São Paulo resultou em 500 crimes ambientais e 4 prisões. Bom, para a gente falar um pouco mais a respeito do trabalho da Polícia Ambiental, aqui na região de Campinas também, estou com o Tenente Zanqueta. Tudo bem, Tenente? Boa tarde para o senhor. Uma boa tarde, André. Uma boa tarde a todos da TV Câmara. Pois não. Bom, qual é a avaliação, balanço que o senhor faz a respeito desta operação? Por favor, Tenente. A operação foi realizada nos dias 22 e 23 de março. Como você falou, é a Operação Dia Mundial da Água. Somente na região de Campinas foram 15 autos de infração, que ultrapassaram o valor de R$100 mil. Bom, em todo o estado de São Paulo, a gente vai falar também sobre a região de Campinas. Como eu disse, foram 500 crimes ambientais, Tenente, 4 prisões durante os dias 22 e 23 de março, é isso? Exatamente. Entre esses crimes estão parcelamento irregular de solo, corte de árvores em áreas de preservação permanente e isoladas e descumprimento de embargo. Bom, essa questão de corte de árvore é algo que muita gente desconhece, tem dúvida e tudo mais. Então explica pra gente, o pessoal que está em casa assistindo, onde que não pode cortar árvore, Tenente? Árvores nativas, ou seja, que são originárias do Brasil, elas não podem ser cortadas em local nenhum. Elas precisam de autorização dos órgãos competentes, seja a Prefeitura Municipal, seja a CETESB, para que elas possam ser cortadas e haja uma compensação ambiental relativa ao corte. Árvores exóticas em área comum, exceto ruas, logradouros públicos, elas podem ser cortadas sem autorização. Caso seja em logradouro público, por exemplo, uma calçada, a pessoa não pode simplesmente vir e cortar uma árvore. Ela precisa se dirigir até o setor de meio ambiente da Prefeitura Municipal e solicitar uma autorização para corte. Caso alguma pessoa venha cortar uma árvore sem autorização, ela é autuada e ainda responde um processo criminal por crime ambiental. Como funciona o trabalho de vocês, muitas vezes através de denúncia? Exatamente, André. Nós trabalhamos tanto com denúncia quanto com monitoração por imagens de satélite.
Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia na Polícia Ambiental caso ela veja que uma área de proteção ambiental está sendo degradada. Seja através do telefone 190, que é o padrão da Polícia Militar, ou até mesmo o telefone aqui da Polícia Militar Ambiental de Campinas, que é o 19 3790 1420. Basta que a pessoa ligue, ela não é obrigada a se identificar, caso ela deseje se identificar, ela pode, porque ela pode até mesmo acompanhar como foi o atendimento dessa ocorrência. Agora, caso ela não deseje, ela pode manter ali o sigilo dos seus dados, que será essa ocorrência devidamente atendida e caso constatado algum crime ambiental, qualquer infração ambiental, serão adotadas todas as providências legais cabíveis. Bom, tenente, a respeito desta operação, foram 1.200 policiais em todo o estado de São Paulo, é isso? Sim, nos dias 22 e 23 de março, toda a Polícia Militar Ambiental esteve voltada à proteção das águas, seja cursos d'água, nascentes, represas, todas as atenções voltadas a preservar, a ajudar a resguardar a qualidade de vida e saúde da população no que se refere às águas. 450 viaturas, né, tenente? Sim, sim. Todo o efetivo da Polícia Militar Ambiental, inclusive com o reforço do pessoal administrativo também nas ruas, protegendo o meio ambiente. E quais os crimes que vocês tiveram a oportunidade de acompanhar nesse período? Como falado, foram os crimes ambientais aí de parcelamento irregular de solo, inclusive em área proibida ali por ser de proteção ambiental, próximo a represas, né, que concedem ali água para a população. Áreas de preservação permanente, a pessoa vai na área de preservação permanente e corta, seja através de degradação, corte de árvores mesmo, ou simples roçadas de mato, não pode em área de preservação permanente, ou intervenção em nascentes. E também tivemos casos, inclusive aqui em Campinas, de áreas que estavam embargadas, ou seja, já teve uma autuação anterior, é dada uma ordem legal para que o infrator não mexa mais naquela água, naquela área, para que se regenere a vegetação. Entretanto, a pessoa vai lá e faz uma nova intervenção, ela é novamente autuada e o valor são de R$10 mil. Bom, com relação aqui, o senhor estava falando a respeito de Campinas, qual o balanço aqui na região? Somente na região de Campinas foram 15 autuações, 15 autos de infração confeccionados e ultrapassou o valor de R$100 mil. Nós tivemos aqui casos de intervenção em área de preservação permanente, descumprimento de embargo e corte de árvores isoladas. Bom, algum caso específico talvez tenha chamado mais a atenção de vocês? Um caso que nós atendemos específico, assim, que chamou bastante atenção, foi um descumprimento de embargo. Era uma área que já estava embargada, ou seja, o infrator já tinha sido autuado aqui em Campinas. É determinado que ele não altere mais aquele lugar, para que a vegetação se recomponha, se regenere, para que nós possamos garantir efetivamente a recuperação ambiental. Entretanto, não satisfeito com a primeira autuação, retornamos no local nessa operação e claramente houve ali um descumprimento de embargo com a retomada das obras. O local novamente foi reiterado o embargo, feito uma nova autuação de R$10 mil e vamos acompanhar, vamos monitorar esse local para que não volte a fazer infrações ambientais. Bom, tenente Zanqueta, foi aqui na região de Campinas também que foram flagrados animais em situações ruins, de maus tratos e tudo mais? Sim, no caso aqui nós verificamos aves mantidas em cativeiro sem autorização dos órgãos competentes e também sem o devido asseio no trato, ou seja, as gaiolas estavam sujas, com excesso de fezes que chegava até a atingir ali os bebedouros, os comedouros, ou seja, o proprietário, além de não ter autorização ambiental, ele ainda cuidava mal desses animais. Nesse caso, foi feito tanto a autuação por manter esses animais sem autorização, quanto dos maus tratos. Tenente, para o pessoal que está em casa e talvez não saiba como que é todo esse procedimento quando é flagrado animal em situação de maus tratos, qual o destino desse animal, como que funciona isso, por favor? Os animais que não são considerados domésticos, o IBAMA e também centros estaduais existem para que eles sejam triados. Nós
levamos esses animais até esses centros, né, após adotar todas as providências cabíveis, que são a confecção do auto de infração, a apresentação da ocorrência na delegacia para a parte criminal. Com relação à destinação dos animais, nós entramos em contato com esses centros oficiais, eles recebem esses animais, fazem uma triagem, analisam qual que pode ser reintegrado à natureza e qual que não pode. Os que podem ser reintegrados à natureza são devolvidos aí ao seu habitat natural, e os que não podem passam por uma triagem, por um tratamento e uma preparação para que futuramente eles possam retornar ao seu local de origem, de onde eles nunca deveriam ter sido retirados, que é o habitat natural. Bom, esse evidentemente é um ano atípico. O ano passado a pandemia estava começando. Vocês notaram alguma diferença por conta da pandemia ou não influenciou em absolutamente nada? Nós temos percebido que nos centros de visitação naturais, o movimento tem diminuído. Porém, algumas pessoas ainda tentam fazer algumas aglomerações. A Polícia Militar Ambiental também trabalha nesse sentido de preventivamente fazer todas as orientações necessárias, né? Fazemos inclusive operações com pontos de estacionamento preventivo para que essas pessoas sejam orientadas não somente ao uso de máscara, ao distanciamento social, mas para que também nesse momento evitem a frequência desses locais. Tenente Zanqueta, mais alguma coisa importante que o senhor queira destacar aqui no Câmara Total? Vale sempre ressaltar aí a todos os cidadãos, aos espectadores aí da TV Câmara, que a Polícia Militar Ambiental, ela está 24 horas à disposição do cidadão. Pelos 2 números de telefone que eu já falei. Fala de novo, por favor. O 190, que é o telefone genérico da Polícia Militar. Sim. E o telefone aqui da nossa base de Campinas, que é o 19 3790 1420. Nós estamos à disposição para atender todas as ocorrências ambientais em que a população se deparar. É importante sempre fazer a denúncia e, como o senhor disse, né, tenente, não precisa se identificar, a pessoa então pode ligar com tranquilidade quando houver a necessidade de fazer essa denúncia, né? Sim, o sigilo é garantido do denunciante, tranquilamente, não é registrado o nome da pessoa e, com certeza, nós precisamos da participação popular para a preservação do meio ambiente. Isso daí é fundamental. A base do nosso atendimento são as denúncias das pessoas que se deparam com crimes ambientais. Às vezes a pessoa não sabe, mas certamente esse tipo de denúncia ajuda muito o trabalho da polícia, né? Com certeza. Nós contamos com a população para a defesa do meio ambiente. Então tá bom, tenente. Muito obrigado pela entrevista. À disposição. É isso aí. Eu volto com você, Gabriel. Muito obrigado, André Aranha, e também ao Tenente Zanqueta por todas as informações e parabéns, então, para esta operação que foi realizada na última segunda e também na terça-feira com o resgate de animais e também com apreensões que foram realizadas. Bom, 2h08, reforço o convite, hein? Daqui a pouco, a partir das 15h, começa a reunião da comissão que apura o caso de tortura do garoto, que você se lembra, lá no Jardim Itatiaia, aqui na nossa cidade. Vai receber a secretária de Assistência Social, representantes do Conselho Tutelar, para continuar a apuração deste caso e para impedirmos, né, que é o mais importante, que casos como esse não aconteça. Presidente da comissão é o vereador Paulo Haddad e participam também os vereadores integrantes Paola Miguel, Débora Palermo, Gustavo Peta e Paulo Búfalo. Daqui a pouco, a partir das 15h, com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, tá certo? Então o Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, desde as 10h da manhã, com a reunião da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, em seguida o Câmara Total e às 15h, portanto, a reunião dessa comissão de representação que foi criada aqui no Legislativo. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã a partir do meio-dia. Então, amanhã na sexta-feira, começando um pouquinho mais tarde, após a reunião de comissão às 10h da manhã, e ao meio-dia chega o Câmara Total nesta sexta-feira, tá certo? Um grande abraço, tchau, tchau.